Olá, bem, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje estou com mais um episódio, mas agora é de tutorial aqui para vocês. Hoje nós iremos fazer bandeiras. Sim, já teve já umas lives aí atrás, já há bastante tempo que eu fiz algumas bandeiras, mas hoje irei fazer uma bandeira com vocês. Agora em vídeo para que esse tutorialzinho, uma dica na verdade, não é necessariamente um tutorial, mas vai ajudar bastante. Primeiramente, estou aqui no site do Coat of Arms Maker. Basicamente é um sitezinho de fazedor de bandeiras. Caso você queira fazer a sua bandeira própria, ok, à vontade, porém para ficar um pouco mais fácil de ilustrar aquilo que eu quero fazer hoje, eu decidi fazer esse site. É um site totalmente gratuito, se por acaso você quiser a sua versão premium, obviamente também tem, beleza? Então, bora lá, conversar um pouquinho nesse tutorial rápido de algumas ideias de como você pode trabalhar com as bandeiras. Então, para começar aqui com vocês, eu tenho mostrando uma proposta. Nós temos o formato de shield, o formato de losangos, arredondados e uma pegada mais de bandeira mesmo. Só que quando a gente fala sobre bandeiras, criação de bandeiras, é interessante você imaginar alguns fatores que são importantes. Obviamente, quando a gente fala sobre o Genius Loci, é uma coisa primordial para você entender a premissa por detrás que você vai fazer. É uma bandeira que você quer que represente um fator histórico da independência da sua região? No caso, alguma guerra específica, algum movimento religioso, alguma premissa, no caso de festival, de cultura, qual que é a proposta da bandeira do seu país? Obviamente, iremos falar sobre bandeiras de país, mas isso vai de qualquer elemento que você quiser. Eu quero fazer a bandeira da minha guilda, eu quero fazer a bandeira da minha facção, não importa, bandeiras são mostradas e montadas da maneira que você achar interessante. Porém, de uma forma geral, o princípio por detrás é algo que você precisa pensar. No caso, eu quero fazer a bandeira de um país, então você imagina se você quer que seja um fator histórico, o descobrimento, alguma família importante que ao fazer aquela bandeira, no caso a nossa bandeira, que tem amarelo, que tem verde, que tem azul, no caso, pegando essas propostas de tanto que a galera chama de é a floresta e o ouro, é uma interpretação. Porém, historicamente, nós estamos falando que tem a família de Bragança, por exemplo. Então, aqui você entender qual que é o princípio por detrás da sua bandeira é o mais importante, a partir do gênero loci que você quer trazer. Porém, esse gênios loci é interessante você imaginar, no caso, pegando aqui essa tela branca, que a gente fica imaginando, a gente bate esse olho e fala, pô, tela branca, o que eu vou fazer com ela? Mas você tem que olhar para essa tela branca e imaginar o seguinte, o que você vai se inspirar? Qual é o elemento de inspiração que você quer trazer? Como eu falei para vocês, quero fazer uma bandeira que aborde, por exemplo, o fator histórico. Então eu vou pegar uma guerra, eu vou olhar para cá e vou pensar na guerra, vou pensar no festival, vou pensar em qual elemento por detrás. Então, estudar as bandeiras é algo interessante, para você entender qual é o princípio por detrás daquela bandeira naquela região, naquele país, naquela facção, naquela família, e com isso você entende onde você começa. Então, no caso aqui, quando a gente fala sobre as definições, é interessante essa pesquisa. Obviamente, entender também um pouco de semiótica é interessante. Você entendeu o que é estudo de cores, você entendeu o que é estudo de elementos, elementos eu quero dizer, elementos de imagem. O que representa o leão, o que representa a caveira, o que representa a lança, o que representa o trigo, o que representa a coruja. Tudo isso é interessante porque bandeiras são mensagens rápidas, diretas, que trazem alguma informação. Ou uma informação de background, ou uma informação daquela pessoa, daquele grupo, daquela facção, daquele país para os outros. Por exemplo, eu quero fazer uma bandeira de país que represente, por exemplo, um fator histórico meu, no caso, a Guerra de Independência. Eu posso colocar elementos como lanças, como espadas, como bombas, não importa como foi a guerra em si, mas eu posso colocar elementos que representem isso. Posso colocar as duas cores, uma das cores antigas do antigo monarca, ou antigo imperador, ou antigo líder, para o atual, ou colocar a força do atual mesmo. Eu posso colocar os elementos de cores dos vencedores, eu posso colocar imagens representativas diretos, como por exemplo, o meu povo ele é um povo indígena, então eu quero que tenha uma cabeça de índio
meio que maior e uma cabeça do branco opressor pequena e torta. Beleza, você pode colocar. Ah, eu quero colocar que, na verdade, o meu exército não tem prisioneiros. Então, na minha bandeira, eu vou fazer um vermelho bem forte. Na frente desse vermelho, eu vou colocar um preto que faz um contraste forte. Fazer um risco em cima da jaula que eu quero fazer e gotas de sangue mostrando que não temos prisioneiros. É a mensagem que eu quero trazer para a pessoa que eu vou guerrear é que caso ela perca, ela vai perder muitas vezes. Então, olhar para essa tela branca é você imaginar quais são os elementos e as pesquisas que você quer fazer, das cores, simbolismos, mensagens e o princípio por detrás da bandeira que você quer fazer. Então, trazendo essa premissa, a gente tem que pensar no quê? O que você quer fazer. E no caso aqui, eu vou querer fazer uma bandeira. E no caso, eu quero fazer uma bandeira clássica mesmo, de um país ou de uma nação. Então, já vou colocar aqui. Obviamente, não quero fazer que seja, no caso, amarelo, mas quando eu cliquei, a gente já representa aqui. Então, entender esses elementos por detrás é aquilo que você precisa ao for manejar a sua construção. Obviamente, eu tenho algum certo conhecimento no quesito dos elementos de cores, a partir de alguns princípios, existem diversas linhas de pensamentos diferentes, mas no caso aqui eu quero trazer essa premissa daqui da frente. Agora, quando você olha para aqui, você tem que imaginar não apenas isso, mas também os quesitos dos formatos. No caso, já vou definir o formato aqui. Então, o primeiro tópico da nossa construção é você olhar e fazer a pesquisa das inspirações e entender e estudar um pouco da questão de cores, semiótica e simbolismos, obviamente usufruindo da importância dos gênios Loci. Depois você imagina, no caso agora, os elementos que você quer fazer, qual, a partir da mensagem que você quer trazer, você vai colocar os elementos. Então, o meu país, eu quero que ele represente um pouco do quesito das... Por ser um país litorâneo, então ele tem um quesito muito forte no fator mar, porém nós somos adeptos ao Cthulhu, não um Cthulhu clássico assim, mas sim uma criatura marítima que tem um formato de polvo. Então, no caso aqui, o amarelo não traz uma representação muito interessante, então eu quero que mude para uma cor. Eu vou pegar algo que foge um pouco, não é tão comum essa cor, mas eu quero fazer aqui um elemento de um azul turquesa, onde representa essa serenidade de uma terra praiana, de uma terra dos mares. Eu vou trazer esse elemento. Um outro ponto interessante que eu quero fazer, no caso, como vocês podem ver aqui, nós temos os símbolos como animais, plantas, objetos, no caso, humanos, quando diz humanos, é algumas partes. Obviamente, nesse site, se você por acaso for alguém que vai construir a sua bandeira propriamente dita, aí você desenha da forma que você achar interessante. Mas aqui, nesse site, o legal do Cotmarms Maker é que já existem alguns elementos que você pode ir trazendo. Então, no caso aqui, você percebe que tem alguns animaizinhos aqui, você tem aqui um peixe, e no caso nós passamos, de uma maneira geral, você percebe que não existe um polvo, né? Eu queria que tivesse o polvo, eu poderia simplesmente photoshopar um polvo aqui, mas trazendo uma proposta tanto sim de animal, no caso uma criatura, vamos fazer que a nossa criatura, ao invés de ser isso, vai ser esse, no caso aqui é um golfinho, mas é um golfinho meio malvadão, então eu vou deixar aqui esse golfinho malvadão. O que é legal é que quando a gente fala sobre, agora trazendo esse golfinho aqui, o legal é que é o seguinte, aqui nesse site você pode trazer esses elementos até que você pode ver que existe aí. Só que o que é interessante, eu particularmente gosto muito da semiótica, algo que eu vou bater bastante a tecla nesse vídeo. Então, quando eu olho para cá, eu fico imaginando não apenas a conformidade das cores, porque esse azul ele é muito forte, então, na verdade, eu vou pegar aqui e eu vou descer ele para cá, para deixar ele um pouco mais escuro. Na verdade, eu não vou me adentrar muito a esse quesito da beleza por detrás
da bandeira, mas sim o conteúdo dela em si, porque é isso que eu acho que é o mais interessante. No caso aqui, você pode ver que existe tanto aqui esse peixe, esse golfinho, essa criatura aqui, onde eu vou manter também aqui esse verde como um todo. Eu quero que seja a, a criatura tenha essa proposta. Por quê? Porque eu quero que seja algo meio que o simbolismo da criatura. Só que o que é interessante, o verde, apesar de ser algo natural, já falei várias vezes sobre o verde ele traz a questão de natureza, da beleza, da sofisticação, do natural de uma maneira geral, porém também pode ser associado a algo pútrido. No caso, se a gente pega a Sonserina que usa o verde como algo mais da traição, do traiçoeiro, algo do venenoso, da cobra. Então, você pode ver que existem diversos elementos e aqui o verde, mas não ficou bonito. Beleza, você pode futuramente tentar brincar com isso. Mas a ideia é, eu tenho aqui a minha bandeira com o nosso golfinho. Só que o que é interessante que eu gostaria de reforçar aqui é o que acontece. Manter um golfinho assim, manter um golfinho assim, manter um golfinho assim, assim, angulado do jeito que for, vai trazer simbolismos diferentes. Ou até mesmo se eu quiser pegar aqui e fazer a rotação dele, mudando para lá e para cá, no caso aqui é apenas a posição, mas se eu quiser, por exemplo, fazer onde temos aqui, no caso, o nosso bicho, e eu quero fazer que ele faça um flip para cá, o que, que é interessante? Aqui nós já temos um S. Então eu posso muito bem pegar esse elemento e deixar ele mais assim, reforçando esse S que eu tenho originalmente, por causa do elemento do meu país. O nome do meu país, vamos considerar que seja é, Semísia. Né? No caso, Semísia é o nome do nosso país. Então, além de ter o elemento da criatura que representa o nosso país, também existe esse S que traz essa proposta do bicho. Então nós temos a criação dele a partir do elemento, onde temos as cores do mar. Eu poderia até realmente mudar aqui e deixar talvez mais azulado, no caso. Eu quero fazer um azul um pouco mais forte, mais para cá ou mais para lá. Não, eu quero fazer, no caso, o, a proposta mais do azul turquesa mesmo. Então eu posso fazer de diversas formas, mas aqui eu quero manter nesse quesito. Então esse azul turquesa trazendo a proposta da tranquilidade, porém o S mostrando que existe isso. O legal das plantas que eu mostrei aqui é que existe, por exemplo, o dicionário de flores, existe o dicionário de botânica no quesito mais do simbolismo Wicca. Nós temos dentro da farmacobotânica da cultura chinesa, onde tem acupuntura e outras terapias, né, no caso esotéricas, você pode utilizar dos próprios simbolismos. Então, o interessante aqui é que você pode muito bem utilizar desses elementos como forma também de trazer mensagens subliminares. Eu até vou utilizar, no caso aqui, esse louro como forma de representação, que eu vou usar aqui, e o que acontece? Eu quero tanto fazer que ele, no caso, vou mudar aqui a cor dele, vou mudar, na verdade, para um amarelo. E eu quero que esse menor aqui, que no caso, vou jogar esse aqui pro lado para pegar esse aqui. Eu quero que esse daqui também tenha, só que no caso mais central. E eu quero que represente, no caso aqui, o laranja. Onde eu tenho o amarelo, o verde e o laranja. Até vou deixar aqui o nosso golfinho. Eu vou até aumentar ele para ficar maiorzão aqui. Centralizar ele bonitinho. Pegar aqui o nosso laranjinha. Vou deixar ele menor, colocando para cá. Não,
Acho que deixar ele aqui é interessante. E eu vou deixar esse amarelão aqui. E eu vou jogar o nosso golfinho para frente. Deixando ele aqui na frente do nosso quesito amarelo. E aqui o laranjinha mostrando aqui no canto. Por quê? Aqui a gente pode trazer diversos elementos, como, por exemplo, a própria vitória, no caso, esse louro aqui representando, por exemplo, Apolo, não que seja realmente o deus Apolo, mas já que Apolo utilizava desse louro como uma coroa, como um agradecimento, como uma forma de representar os Jogos Olímpicos, tanto que você pega os gregos antigos colocando, né, o louro aqui na cabeça com uma coroa, formando as medalhas desses heróis, desses campeões, desses atletas. Então, no caso aqui, eu também quero representar essa ideia de vitória, essa ideia de conquista, e ainda o amarelo trazendo essa ideia do sol, do ouro, do primeiro lugar. E eu queria deixar também aquele laranjinha como um easter egg, que apesar de ser algo menor, também trazendo essa representação. E o legal, quando a gente fala sobre a construção de bandeiras, não apenas trazendo um elemento, no caso, eu quero fazer a cor em si ou a história em si, mas também você imaginar como esses simbolismos podem representar para todo mundo. No caso aqui, a galera que não entende a proposta, você pode utilizar simplesmente mudando. Eu quero mudar esse louro aqui para, por exemplo, um objeto um pouco mais forte. Eu quero, por exemplo, colocar um machadão. Esse machadão aqui, até flipar ele para cá, e eu quero colocar um machadão. Um machadão tanto pegando aqui, meio que trazendo essa angulação, quero colocar um machadão aqui. Vou aproveitar o momento e já vou colocar um outro machadão aqui. Vou aproveitar novamente para cá, mas dessa vez vou colocar um flip, fazendo a angulação para cá. E novamente trazendo aqui, colocando esse aqui. Outro ponto que é legal, quando agora mostrando esse aí, é o quesito simetria. Eu particularmente gosto de simetrias simplesmente por ser organicamente mais gostoso. Tem gente que utiliza da assimetria para trazer outros elementos, e sim, é legal, é bem forte, é algo que traz um simbolismo muito legal. A assimetria também é interessante. Porém, se você quiser trazer algo mais ergonomicamente visual, eu acredito que simetrias são interessantes. E o legal é que quando a gente mostra esses simbolismos por detrás, no caso aqui, você vê que machados. Machado significa que o negócio é bélico? Pode até ser. Mas considerando que nós temos toda essa premissa por detrás, será que seria importante um novo simbolismo? Será que seria interessante eu diminuir a parte artística e manter apenas um simbolismo mais claro, onde eu trago uma bandeira mais simples, direta de um reinado? Você percebe que quando tem algo mais relacionado a famílias, histórias, condados, legados, quanto mais legado você quer trazer, mais simbolismos você pode deixar. Obviamente, existe bandeiras simples, da maneira geral, como por exemplo Itália, Rússia, França, Bélgica, onde são apenas linhas que representem alguma coisa. No caso, o amarelo, branco, preto, o azul, branco, vermelho. Ou caso você queira contar uma história um pouco mais forte, obviamente trazendo esse legado, elementos como esses são interessantes. Quanto mais elementos, mais legal. Quando a gente fala, por exemplo, de colocar palavras, as palavras são um tanto preocupantes, principalmente pelo fato de que a linguagem é algo que se evolui, é algo que se muda. Obviamente, mudanças de substantivos, mudanças de verbos são mais complicados. Obviamente, pode acontecer, no caso, o sumiço de um hífen,
uma mudança gramatical, sumida de um acento, no caso, ideia, que virou ideia, né? Arrancou o acento agudo de ideia. A não ser que você queira colocar, por exemplo, uma língua morta como o latim ou uma língua fantástica que se mantém naquele ponto, perfeito, não vejo problema nenhum. Não estou dizendo nem que você pode ou não pode. No caso, o Brasil, ordem e progresso, onde pode ser que futuramente o E vire aquele E estiloso no ordem e progresso. No caso, o ordem pode colocar alterando, colocando progresso e ordem. É interessante porque até mesmo a ordem da frase é legal. Ordem e progresso, sendo ordem a primeira palavra, onde nós, brasileiros, escrevemos da direita para a esquerda, a primeira palavra importante é ordem, e segundo o progresso. Ou seja, o mais importante, além do crescimento, é que seja um crescimento ordenado. Mas também pode ser levado como, na época da formação da bandeira, a ordem era importante, mostrando talvez um militarismo durante o momento da concepção da bandeira. Até mesmo no quesito progresso, onde o Brasil pode entrar com uma ideia de progressista, no caso, mantém-se a ordem, mas somos progressistas. Pode ser que mantenha a ordem, mas a gente se desenvolve. Eu quero que fique organizadinho, mas eu quero crescer, eu quero desenvolver. Então você pode trazer diversos significados que podem trazer interpretações diferentes, até mesmo na mudança de ordem. Se eu colocasse progresso e ordem, o progresso vem primeiro, depois vem a ordem. No caso, não importa o caos, o importante é que a gente desenvolva. Depois a gente pensa como organizar esse progresso. Então é interessante que até mesmo a ordem de palavras também faz diferença na concepção da bandeira. Principalmente pelo fato de que, quando falamos de construção de simbolismos, os símbolos são importantes. E não apenas os símbolos são importantes, mas o significado deles dentro da cultura que se está estipulando aquela bandeira. No caso, a gente coloca que machados pode ser simplesmente uma arma de proteção, onde os guerreiros só utilizam machados quando eles não querem ferir o companheiro ou ferir o inimigo, porque o machado para eles é uma arma de defesa. Machado talvez seja uma arma que não possua nem corte. Os únicos machados de corte são usados apenas para cortar madeira. Porém, pode ser que para uma outra família, aquela bandeira com machados, onde durante muitos séculos aquele país ou aquela família tem degolado pessoas, arrancado cabeças, decapitado gente, desmembrado pessoas, vê aquele machado e pensa: nossa, que história triste, ou o quão regressista é aquele país, aquela família, aquele ponto que ainda utiliza de machados na própria bandeira. Que gente bárbara! Não. Simplesmente para aquela cultura é algo que representa a defesa, é algo que representa algo mais como um desenvolvimento. No caso, ordem e progresso, poderia ser só um progresso, ou um progresser, ou qual for o elemento que você gostaria. Então o legal é que, mesmo que você mantenha elementos, é interessante. Mas, Rafa, a gente pode pegar, por exemplo, a bandeira no caso dos Estados Unidos, que cada uma das estrelas representa alguma coisa. E pode mesmo. Tanto que aqui a gente pode colocar, no caso, vou fazer uma flipada aqui, trazendo aqui para baixo, e novamente uma flipada, trazendo aqui para baixo. Onde você pode representar aqui, durante 4 nações, 2 nações declinavam, fazendo com que as outras duas se desenvolvessem, ou a Guerra do Norte contra a Guerra do Sul, trazendo esse espelhamento, ou até mesmo fazendo aqui, mantendo um pouco mais simétrico. Ou até mesmo você pode achar interessante que aqui nós tivemos 4 nações que se uniram para vencer essa batalha. A gente coloca aqui, ó. Ou 4 nações lutaram contra esse aqui e no final essa venceu, mantendo-se a paz de uma maneira geral. Então o legal, como eu falei para vocês, é qual é a história que você quer contar? Qual é o ponto que você acha mais interessante de trazer? O Japão, por exemplo, nós temos um branco e
uma bola vermelha, que representa a terra do sol nascente. Quando o sol nasce, quando o sol se põe, o sol fica avermelhado, trazendo essa ideia do nascer ou descer do sol, no caso, terra de sol nascente, onde nós temos toda essa ideia de sol, mas também pode representar o sangue das guerras, pode representar a paz da serenidade. Então, existem diversos elementos que trazem como simbolismos, no caso o Brasil também, as estrelas que representam, no caso, cada um dos estados, não sei exatamente qual estrela representa qual, porém todas elas representam algum estado. Será que então, se por acaso aconteceu algo separatista, cai uma das estrelas do Brasil? Não sei. Ou mantém o fator histórico de um dia Rio Grande do Sul já foi um estado brasileiro, agora é um país independente, porém eles mantêm essa proposta de manter histórica. Ou mudaria? Então é bem legal que quando a gente fala de ver essa bandeira aqui e ver o que ela pode representar, até mesmo aproveitando o próprio conceito por detrás, a gente muda. Mantendo, por exemplo, um verde. Rafa, no caso, o verde com o amarelo já representa o Brasil, então, beleza, não seja por isso. Podemos mudar para um roxo. E o legal da mistura de cores, mas não fica bonito, não tem problema. Não precisa ser necessariamente algo estético. Pode ser algo simplesmente simbólico. Novamente, cortando fora e mantendo apenas o roxo com o amarelo. Não, na verdade eu quero que seja novamente aqui esse azul, no caso eu quero manter esse azul forte, representando as riquezas, a elevação espiritual e toda a tranquilidade juntamente com esse fervor, tanto que eu quero mudar agora, quero fazer que na verdade isso seja um vermelhão, mostrando o impacto das nossas vitórias dentro desse mar que é. Então eu acho muito legal que quando você for constituir a sua bandeira, no caso eu fiz aqui diversos exemplos que foram evoluindo e mudando. No caso, Rafa, eu quero fazer apenas uma bandeira unicolor, como por exemplo Líbia, que é apenas um verdão. Ou simplesmente, não, eu quero fazer o seguinte, eu quero mudar isso e fazer com que esse flag aqui meu, na verdade, eu coloque duas cores. Pode, não tem problema. Eu quero que seja 3 cores, não tem problema. Então, testar isso e testar essas montagens é legal. No caso aqui no Coat of Arms, você tem o seu limite, porém se você manja de desenhos ou simplesmente rascunhar as propostas, rascunha aqui, rascunha ali e vai construindo e transformando tudo que você quer para no final ter uma bandeira que represente fortemente. Eu tenho uma bandeira que representa a minha guilda dentro de uma campanha de RPG, onde nós temos uma coruja, a coruja leitora, um livro que tem essa ideia de ter a vida, um livro vivo que vai aos poucos trazendo esse conhecimento, as cores que representam tanto a paz quanto o conhecimento neutro, onde qualquer um pode conhecer, e uma pena que escreve o conhecimento e transmite ele para o livro. Então é legal porque você pode mostrar conceitos, propostas, motivações, conceitos históricos, gênios nossos e mensagens, tanto diretas quanto subliminares, quando falamos dentro de bandeiras. Então, essa é a minha dica primária. Caso você queira mais coisas, deixe o seu like, se inscreve no canal, porque com certeza vamos ver mais tutoriais aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, use e abuse. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!